Paz e graça, irmãos e irmãs. Vamos, sem delongas, encontrar o texto lá no Antigo Testamento. Convido você a achar a passagem de Êxodo, no capítulo 34, neste mês neste mês de junho, estamos meditando sobre imagens do amor. No primeiro domingo falamos sobre o amor que temos ou que devemos ter pela igreja. Domingo passado, amor de namorado, né? Namorado, noivo, casado. E hoje nós vamos falar sobre o nosso amor a Deus. Então, pode passar o próximo slide, vamos já ficar aí. O título da nossa mensagem para essa noite, para refletirmos juntos, está posto aí. Nosso amor a Deus passa, nesta breve reflexão, por esse título que quero compartilhar com vocês. Deus acima de tudo, um amor incondicional de mão dupla. Antigo Testamento, livro do Êxodo, capítulo 34, leitura do verso 29 até o verso 35. Você encontrou? Amém? Diz assim a palavra: Quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as duas tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, preste atenção, igreja, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia depois de haver Deus falado com ele. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegar-se a ele. Então Moisés os chamou, Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele, Moisés lhes falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais ordenou ele tudo que o Senhor lhe falara no monte Sinai. Tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs novamente o véu sobre o rosto. Porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair, e saindo dizia aos filhos de Israel tudo quanto lhe tinha sido ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, viam que a pele do seu rosto resplandecia, porém Moisés cobria de novo o rosto com o véu até entrar a falar com Deus, a falar com o Senhor. Se puder baixar um pouquinho, obrigado, senão começa a ficar estridente aqui. Obrigado. Desde 2019, esta frase inicialmente colocada na nossa mensagem está bastante popularizada em nosso país. O presidente da nossa nação, Jair Messias Bolsonaro, trouxe como slogan da sua campanha e depois da vitória também do seu governo, Deus acima de tudo. Uma frase muito bem escolhida, afinal de contas, o Brasil, 94% das pessoas, quando entrevistadas em suas casas pelo censo, vão declarar que são cristãs. Nós temos no Brasil milhares de igrejas evangélicas, milhares de igrejas católicas, todas com a matriz cristã. Mas e nós, quando nos dispomos a falar sobre esse tema e voltamos para a Escritura, o que na verdade a Bíblia quer dizer sobre esta definição doutrinária, porque é uma definição doutrinária, reconhecendo Deus acima de tudo. E quando nós reconhecemos, irmãos e irmãs, Deus acima de tudo, qual é a nossa postura, qual é a nossa condição, reconhecendo que Deus está acima de tudo, né? E eu convido você a estar um tanto atento àquilo que nós queremos meditar, falando sobre o tema também, claro, do amor. A expressão soberania de Deus, que tem a ver com a nossa veste reformada, ou seja, a igreja reformada, a igreja que nasce em 1517 na Alemanha com Martim Lutero, depois vai ganhar toda a Europa e, claro, vai vir para a América do Norte, vai chegar ao Brasil, enfim, vai espalhar-se pelo mundo. A igreja reformada é tida como uma igreja que tem como a sua principal coluna a soberania de Deus. A soberania de Deus não é contestada em hipótese alguma, em nenhuma situação. E aí entra a expressão incondicional, né? Nós não colocamos nenhuma condição a Deus, nem mesmo a fé, nem mesmo as nossas necessidades nós colocaremos como condição para interpretar a soberania de Deus. Um governo soberano significa que quando uma decisão é tomada, não se contesta uma decisão de um rei soberano.
Você que é chefe ou é líder no seu grupo de trabalho, ou que tem um líder de trabalho no seu grupo, e aí pensa naquele chefe que não é de muito diálogo, ele chega para a agenda da semana e diz, olha, né, é isso, tem que cumprir aquela meta. De repente você acha que aquela meta, num tempo de crise econômica, aquela meta está muito ousada e você, de repente, chama ele para uma conversa. Isso já aconteceu comigo algumas vezes, lá no passado, quando ainda garoto trabalhava no Banco Bamerindos. Diego, já sofri também em banco em 1987, tinha 15 anos de idade e a reunião com o gerente era mais ou menos assim, olha, aqui está a meta da semana, quem não cumprir, não esqueça que lá fora tem uma fila enorme de gente querendo o seu lugar. E ninguém contestava. Saía louco para trabalhar, além de cumprir a agenda do dia, tinha que também vender os produtos que o banco exigia. Né? Ou seja, não se contesta a decisão de um chefe. Se estamos insatisfeitos, a gente procura outros recursos, mas decisão de um chefe ou de um superior não se contesta. Mal comparando, quando nós vamos para a Escritura, nós temos alguns personagens, irmãos e irmãs, que eu ouso dizer que até, aspas, poderiam contestar, não no sentido de dizer, olha, o senhor está errado, Deus, mas dizendo o seguinte, olha, Deus, por tudo que eu tenho sido, por tudo que eu tenho feito, será que não dá para a gente negociar essa decisão? No Antigo Testamento, o livro que nós estamos vendo, a biografia de Moisés talvez nos sugere esse tipo de autoridade. Moisés talvez podendo dizer para Deus, mas Deus, será que o Senhor não está sendo muito duro com essa decisão? No Novo Testamento, o próprio Cristo, Deus encarnado. Não se esqueçam, e vocês sabem disso, naquela semana pascal, alguns momentos antes de ser preso, Jesus estava com seus discípulos no monte Getsemane, angustiado, profundamente angustiado até a morte, diz o texto de Mateus 26. Ele sai ali para orar, pede para aqueles discípulos que continuassem orando também para fortalecê-lo em oração, e ele sai sozinho, vai e faz aquela oração por 3 vezes que vocês bem conhecem. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, sim a tua vontade. Um governo soberano. Portanto, irmãos e irmãs, no nosso tempo, nós vivemos uma fé, que eu hoje pela manhã falei de uma fé utilitarista. Uma fé utilitarista, e a igreja muitas vezes tem atendido, as igrejas evangélicas, tem atendido a essa agenda utilitarista, onde as pessoas vêm para a igreja porque elas estão sempre à busca de alguma coisa. Geralmente uma cura, a solução para um problema, e tantas outras coisas que movem uma igreja, multidões muitas vezes, a ir a buscar a Deus, ainda que representado na pregação da palavra, um louvor num templo como esse. Mas aí a pergunta, para um Deus que é soberano, e aí parabéns, louvado seja o Senhor, pelas músicas que foram escolhidas, inclusive aquela penúltima que não me lembro o nome aqui, mas que Deus é Deus. Qual que é o nome da música? Deus, aí, tá vendo? Deus é Deus. Abacuque 3, 17, de 15 a 17, mostra exatamente isso. Né? Nos tempos que nós estamos vivendo, reconhecer que Deus é Deus, e ainda que a cura não chegue, ainda que a bênção material não chegue, ainda que a minha oração não seja atendida, porque ouvida todas elas são, será que eu ainda vou continuar adorando a Deus? Então a igreja reformada, a igreja presbiteriana independente, por exemplo, no Brasil, tem como principal coluna o Cristo como Senhor, mas reconhecendo que esse Cristo é um Cristo soberano. Um Deus acima de tudo significa um Deus que não é contestado nas suas ações, mesmo quando as suas ações vão ou caminham na direção contrária daquelas que são as nossas esperanças, expectativas e necessidades. A igreja evangélica do nosso tempo, e muitas vezes, tem mostrado exatamente essa agenda utilitarista, onde eu só vou servir a Deus nessa igreja se as minhas necessidades, sem nenhuma delas faltar, forem atendidas ou supridas. Por isso é tão comum as pessoas mudarem de igreja, mudarem de líder espiritual, mudarem de Deus.
migram de religião para outras religiões, porque, afinal de contas, tem uma agenda utilitarista, ou seja, vou seguir a Deus e até quando esse Deus me for útil. Hoje pela manhã, um texto que a gente vai compartilhar daqui a pouco também, antecipando pela manhã, falei, numa frase feita, as pessoas que vivem em busca de milagres não aceitam nada menos que milagre. E há muitas pessoas que vivem de igreja em igreja, de pastor em pastor, de comunidade em comunidade, em busca do quê? De milagres, buscando o sobrenatural. E quando de alguma forma uma determinada igreja entra numa direção discipuladora, mostrando, por exemplo, a necessidade de construir uma comunidade madura na fé, que conheça mais a Deus profundamente, e os sinais e maravilhas começam a ficar mais escassos ou menos aparentes e visíveis, as pessoas começam a migrar para outros movimentos. E por isso, irmãos e irmãs, um tema como esse nos requer estudar a Escritura com um pouco mais de massa encefálica e menos coração. Mais razão e menos coração. Eu quero citar 3 momentos pensando na biografia de Moisés para entender o que é Deus acima de tudo. Abra comigo o texto, aí mesmo em Êxodo. O que é um Deus acima de tudo? Êxodo capítulo 19, numa das primeiras vezes em que Moisés subirá ao Monte Sinai. No Monte Sinai, Deus sempre falou com Moisés e com o seu povo. Mas o que nos sugere pensar o Monte Sinai? Abra comigo o texto, Êxodo 19, verso 1. Eu vou seguir com você e você acompanha até o verso 8. Você encontrou Êxodo 19? No 3º mês, a saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel de fronte do monte. Subiu, pois, Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. O quê? Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, preste atenção, aí vem a questão do que é incondicional. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar ou particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Escute um Deus soberano falando: vós me sereis reino de sacerdotes, nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio, pois, Moisés, chamou aos anciãos do povo, expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Verso 8. Então o povo respondeu a uma só voz: tudo o que o Senhor falou, nós faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Aqui nasce, irmãos e irmãs, a aliança, a primeira aliança de Deus com o seu povo. Uma aliança incondicional, ou seja, um Deus que agora toma uma decisão como um rei soberano: eu vou cuidar de vocês. E o sinal de que eu vou cuidar de vocês já foi dado. Eu tirei vocês do Egito com grande mão poderosa. Então Deus convence, aspas, assim como, por exemplo, nos filmes de guerra, quando vai o comandante, e antes daquela batalha, Halisson, um exército frente para o outro, vai ali o comandante, e com aquelas palavras de ordem para animar o povo, porque afinal de contas, em poucos segundos, quando começar a batalha, salve-se quem puder, porque a guerra, infelizmente, ainda que estúpida, a guerra é aquilo. E vai ali o comandante do exército para tentar animar o guerreiro, para que ele possa ir e batalhar e lutar pela vitória. E com palavras de ordem, ergue aquela paixão pela nação, de repente por aquela causa, pela luta pela terra, luta pela família, e de dentro de nós nasce aquela força redobrada, triplicada, e você vai então para a luta. Quando nós ouvimos Deus falar conosco, irmãos e irmãs, um Deus soberano, um Deus que nos dá segurança, um Deus que fala: olha, se você diligentemente ouvir a minha voz e tomar uma decisão corajosa de seguir essa voz, eu vou cuidar de você. E por que isso é importante, igreja? Porque não é Deus quem nos coloca em prova,
A vida é uma prova. A vida é uma prova. A cada exame médico que você faz, a cada crise econômica que o nosso país vive, a cada dia que o seu filho sai de casa para ir para o trabalho, numa cidade como essa, o tempo todo nós estamos em prova, porque viver significa um risco. Já citei aqui Søren Kierkegaard, filósofo dinamarquês, que a fé é um risco. Quanto maior a fé, maior é o risco. Por isso, irmãos e irmãs, não dá para a gente acreditar e confiar num Deus que está acima de tudo e o tempo todo estarmos colocando condições a Deus. E quais sejam ou quais são essas condições? Eu preciso de milagre, eu preciso de cura, eu preciso que a minha oração seja atendida e que tem que ser agora. E quando Deus assim não faz, a gente muda de igreja, a gente muda de pastor, a gente muda de líder espiritual, a gente muda até mesmo de deuses, como é o caso de alguns que vocês conhecem. Um Deus acima de tudo significa que nós não contestamos as decisões, as ações de Deus na nossa vida, porque nós cremos que tudo é provisão do Senhor. Tenho dito a mim mesmo, há muito tempo, que na vida do crente não tem coincidência e sorte. Na vida do crente tem providência de Deus, amém? Aos 16 anos, aos 19 anos, em 1991, carnaval de 91, fevereiro, acampamento em que eu me converti, lá no Chapadão do Sul, Mato Grosso do Sul, próximo da minha terra. Acho que já contei aqui para vocês. Voltei daquele acampamento na quarta-feira de cinzas, fui trabalhar depois do almoço, porque feriado de carnaval, e voltei, trabalhei o resto da tarde. No final da tarde fui chamado no departamento pessoal e recebi como presente da minha conversão a minha demissão. Um coração aquecido, porque foi naquele fim de semana que Deus me pegou. Nasci na igreja, como vocês sabem, filho de crente, mas foi aos 19 anos em que a palavra queimou meu coração. Ali, com 19 anos de idade, percebi que nós não temos condições de colocar Deus em situação de ter que nos atender, porque nós somos bons, porque agora nós somos convertidos. O meu presente de aniversário, aliás, meu presente de conversão foi a minha demissão. Como assim, pastor? Como assim, Deus? Foi nesse fim de semana que eu tomei a decisão de andar com o Senhor até o final. E eu tenho certeza que na sua vida, tantas vezes, situações assim, já aconteceu. E sabe o que acontece, irmãos e irmãs? Aqueles que colocam Deus em prova o tempo todo, os que contestam as decisões de Deus, vão ficando pelo caminho. Segundo texto, abra comigo o 32, falando no Monte Sinai. Êxodo 32, eu vou ler para você o verso 1 e o verso 2. De novo, diz respeito ao monte, o Monte Sinai. No 32, verso 1, verso 2, você vê a comparação de um povo que estava, vou dizer para você, se você não tem tanta familiaridade com esse contexto, Moisés subiu pela primeira vez, no capítulo 19 que nós acabamos de ler. Pela primeira vez ele sobe no monte, atendendo a convocação de Deus. Deus fala com Moisés e diz a ele, olha, quando você descer, fala com os anciãos, com os líderes e fala com todo o povo. As condições da aliança são essas, vocês viram no versículo 8º. Depois que o povo ouviu toda a fala de Deus através de Moisés, o povo respondeu, olha, tudo que falou o Senhor, nós faremos, porque esses termos estão ótimos para nós. Nós queremos um Deus que cuida de nós e nós queremos ser fiéis a esse Deus. No 32, Moisés volta, está no monte. O mesmo povo que há pouco tinha dito, nós faremos tudo que Deus nos mandou, Deus está acima de tudo, no 32 faz assim. Verso 1, mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse, levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, olha o que é irônico, que está relatando até mesmo o sinal, o milagre que Deus há pouco havia feito. Olha, esse Moisés que simplesmente nos tirou do Egito, cadê esse cara?
Faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que terá lhe sucedido. Disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres. E aqui eu fico sempre indignado, pensando comigo mesmo. Ora, pois, igreja, presta atenção sobre maturidade e reconhecer um Deus, Leila, que está acima de tudo. Arão e Miriam, por vezes, tinham inveja de seu irmão Moisés. Por que com Moisés é assim, Senhor? Face a face. Ele, por acaso, é melhor do que nós? E olha, ele ainda é casado com uma mulher preta, uma cuxita, nem casou com uma judia, ou não casou com uma de nós, da nossa família. Deus chama os dois de lado. Depois você leia lá, livro de Números, do capítulo 10 para frente. Quem vocês pensam que são? Vocês estão achando que eu estou enganado acerca de Moisés? Eu não estou enganado. O mesmo Arão que achava que tinha o mesmo direito de ser tratado por Deus da mesma forma, simplesmente aqui não contesta a decisão do povo. Imagina eu como pastor. Vem o grupo, pastor, vamos orar para interceder por tal causa. E nós confiamos na oração do pastor. E o pastor então vai e ora e nada acontece, o povo começa a ir embora. Aí eu falo, não, pera lá, não vai embora não. Vamos levantar aqui um altar feito pelas nossas próprias mãos. Não. Arão simplesmente diz, dá aqui as argolas, vamos fazer um Deus. É o mesmo que depois vai querer tirar satisfação com Deus sobre a espiritualidade de Moisés. Por isso, irmãos e irmãs, um Deus acima de tudo é um Deus que governa para o nosso bem, e ouça bem o que eu vou dizer para você, para o nosso próprio mal. O que o senhor quer dizer com isso? Uma forma de câncer que não é curado é mal. Um filho que não foi liberto das drogas é uma forma de mal. E às vezes nós vamos para o túmulo com aquela oração que não foi atendida. Nós vamos mudar de Deus, abandonar a Deus, um Deus que está acima de tudo, porque Ele não atendeu a nossa oração, não atendeu o nosso clamor. Um Deus soberano significa que a maior bênção, falei pela manhã e repito agora, a maior bênção que alguém pode encontrar em Cristo Jesus, no seu Senhor, no seu Salvador, é ter o seu nome anotado no livro da vida, e de lá ninguém poderá apagar, porque aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Já não é de hoje, aliás, a Igreja Reformada vai nascer no século XVI, porque na Idade Média se vendia a salvação, ou se vendiam os bens que a Igreja comercializava com todo respeito. E hoje, agora, infelizmente, a Igreja Evangélica voltou a comercializar os bens religiosos. Estamos vendo isso em todo lugar, em toda hora, na televisão, na internet, nos templos. Igrejas abarrotadas vendendo esperança, vendendo cura, vendendo sinais, milagres, maravilhas. E não se ouve mais falar em salvação, não se ouve mais falar em vida eterna. Porque deixaram de ter um Deus acima de tudo. Agora é a nossa vontade acima de tudo. E um Deus que não faz e não atende às nossas necessidades, me desculpa a expressão, é um Deus que não presta. Um Deus que não serve. Um terceiro momento, vamos encontrar o que é Deus acima de tudo. Deuteronômio, capítulo 3. O que é um Deus acima de tudo? Deuteronômio, capítulo 3. Vocês conhecem o texto, porque eu acho que é um dos que eu mais cito aqui, porque ele faz parte da minha espiritualidade. Esse texto faz parte com o meu jeito de ser crente. É o jeito que eu entendo a minha fé diante de um Deus acima de tudo. Deuteronômio capítulo 3, você encontrou? Veja comigo a partir do verso 23. Também eu nesse tempo implorei graça ao Senhor dizendo, a palavra implorar você sabe, né? É diferente. Poderia ser, eu pedi para Deus. Eu lembrei, Deus, lembra da promessa? Senhor, né? Não, a palavra implorar aqui tem um sentido de você prostrar-se, humilhar-se diante de um Deus que é soberano.
Sabe quando o chefe, não sei se você tem chefe, Alisson? Tem? Sabe quando ele chega e fala, ó, isso é para hoje? Aí você fala, não dá para negociar? Não, não dá. Não, mas pera lá, sabe que é o seguinte, a Priscila vai precisar de fazer hoje uma atividade, eu vou ter que acompanhá-la. Não dá para... Aí ele fala, não, aí você vai e implora. Não, mas... Então implorar é insistir muito. Moisés, irmãos e irmãs, pela biografia que vocês conhecem, tinha autoridade espiritual para exigir algo de Deus. Moisés tinha, Marcial. Esse homem largou a mulher para trás, largou os filhos, largou a sua vida, largou tudo. Ele poderia ser o próximo faraó, vocês sabem disso. Foi humilhado, passou fome, necessidade. Ele abandona simplesmente a tudo. Subir no monte significa passar fome, passar frio, risco de morte, uma dificuldade. Ele o tempo todo subia por várias vezes naquele monte, porque era lá que Deus falava com ele. Abriu mão de tudo. E Deus passou ainda a prometer a ele, ó, porque tu farás esse povo herdar a terra da promessa. E ele passa a se encantar com isso, ele começa a tomar aquilo como que uma promessa de Deus para a vida dele. E não era fácil pastorear aquele povo, porque era um povo incrédulo, a despeito de tantos sinais que Deus havia feito, aquele povo ainda continuava com o coração nos deuses do Egito. Então, no Antigo Testamento, se tinha alguém com autoridade espiritual para falar, Senhor, olha, será que não dá para mudar a decisão, porque eu passei tanto a sonhar com isso? Se tinha alguém, na minha leitura bíblica, esse homem era Moisés. Tinha autoridade espiritual, era crente, era homem de Deus. E, no entanto, verso 23, também eu, nesse tempo, implorei graça ao Senhor. O que ele pede na sua oração? Implorando, ó Senhor Deus, aqui é uma exclamação, ó Senhor, passaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza, a tua poderosa mão, porque que Deus há nos céus ou na terra que possas fazer segundo as tuas obras. Está falando do quê? De um Deus acima de tudo. Ou seja, que Deus há? Está perguntando ironicamente, não há outro Deus, porque eu sei que tu és poderoso, és tremendo, é Deus acima de tudo e de todos. Então é a ti que eu vou clamar, Senhor. Verso 25, eu rogo, eu peço, me deixes passar para a terra que eu possa ver, terra boa, que está além do Jordão. 26, porém o Senhor indignou-se muito contra mim, por vossa causa, e não me ouviu, antes me disse, olha, basta, eu não vou voltar atrás. Um Deus soberano é um Deus que decide e não está preocupado se você vai ficar feliz ou triste, se você vai continuar fiel ou vai abandoná-lo. Deus acima de tudo. Ele é Senhor. E como um pai, sabe sempre o melhor para nós. Sabe o que faz um homem crente, Marcial? Acompanhe. Não termina no verso 26. Sobe, pois, ao cimo de Pisga, levanta os olhos para o ocidente, para o norte, para o sul, para o oriente, e contempla com os próprios olhos, porque não passarás esse Jordão. Antes, dá ordens a Josué. Olha só, anima-o. Sabe o que é aquela promoção que você está há 10 anos esperando? E chega um novato, e o teu chefe chega e fala assim para você, olha, prepara ele, viu? Anima ele, deixa ele esperançoso, porque é ele que vai herdar a vaga. Deus faz isso com Moisés. E eu vou perguntar para você, Moisés vai mudar de Deus? Não. É por isso, irmãos e irmãs, nós, pastores presbiterianos, somos formados há 120 anos no Brasil, no nosso seminário, pregando essa teologia. Um Deus acima de tudo é um Deus que não está para fazer a nossa vontade. É um Deus que tem que ser obedecido desde o princípio, à vontade dele e não a nossa.
Abra comigo no finalzinho do livro de Deuteronômio, para você ver onde termina Moisés. Ah, será que Moisés ficou chateado, ficou bravo com Deus, porque Deus não atendeu a sua necessidade, que ele queria tanto? Olha como termina. Deuteronômio 33 é como termina a biografia de Moisés, como termina o livro. 33, Deuteronômio 33, você achou? Vou ler para você e você acompanha o 26. Não há outro, ó amado, semelhante a Deus, que cavalga sobre os céus para a tua ajuda e com a sua alteza sobre as nuvens. Na bênção que ele deixa, a bênção final que ele deixa para Israel, ele vai ainda, Halisson, enaltecer a glória de Deus. Vai dizer, olha, não há outro Deus tremendo, soberano, além desse. Ele é como um guerreiro que cavalga à frente. Por isso, irmãos e irmãs, só um amor incondicional a Deus é capaz de continuar amando a Deus, mesmo quando a sua oração, que tanto você precisa, é ouvida, mas não atendida. Voltando para a gente terminar, voltando lá para o texto de Êxodo 34, vamos terminar. Eu vou destacar para você, no verso Êxodo 34, no verso 29, um detalhe importante. Êxodo 29, sei que eu estou dando trabalho para você, mexendo na Bíblia para lá e para cá, mas isso é didático, é necessário. Quando Deus está acima de tudo, irmãos, irmãs, a nossa glória pessoal tem que desaparecer. Ela tem que desaparecer. Um Deus que está acima de tudo, ele por si só apaga, Edmilson, a nossa glória. Ele nos coloca na condição como servos, nos coloca na condição como humilhados, menores, pequenos, insignificantes, ou para usar a expressão pesada de Isaías, vermezinho de Jacó, de Israel, ou a mesma linguagem que Jó usou para com Deus, quando em algum momento estava muito difícil a prova, e olha que Jó era um homem santo, capítulo 1 do livro, íntegro, temente a Deus, crente, passou por uma prova terrível, e quando ele começa a reclamar com Deus porque está muito difícil, ele fala, onde você estava quando eu criei o mundo? Ou seja, quem é você para ergueres a voz a Deus, ao Criador? Pois bem, quando Deus, que está acima de tudo, se manifesta, nós reconhecemos a sua glória, e reconhecer a glória de Deus é um estado de prostração. Veja no verso 29, Êxodo 34, verso 29, que nós já lemos. Quando desceu Moisés da presença de Deus, estava no Sinai. Quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as duas palavras, as duas tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, a expressão que eu amo de paixão, ele não sabia que estava cheio, Marcial, da glória de Deus. Na verdade, o povo, sem que Moisés percebesse, o povo percebeu nele a autoridade de Deus. Fuja, igreja, de pastor que se mostra cheio da glória de Deus. Fuja. Porque os que estão cheios da glória de Deus sequer percebem que estão cheios da glória de Deus. Assim como Moisés. E por que Moisés se vê nessa condição? Porque ele reconhece um Deus que é soberano e um Deus que está acima de todas as coisas. Em momento algum, Moisés coloca condição a Deus para segui-lo. Não percebe que estava cheio da glória de Deus. Abra comigo, Salmo 131. Salmo 131, o salmista nos deixa um ensinamento precioso para, inclusive, os dias de hoje. Salmo 131. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar.
olha só, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Fazer uma pausa aqui. Senhor, se tu me permitires chegar até o fim da minha jornada espiritual, perseverante, fiel, sem negar o teu nome, já estou satisfeito, Senhor. Se me deres essa graça de chegar até o fim, aos 89 anos, Dona Isabel, fiel, perseverante, sem negar o teu nome, já estou feliz, satisfeito. Então não ando à procura de coisas extraordinárias. Por isso que muitas vezes, irmãos e irmãs, nossos bancos ficam vazios, porque as pessoas estão sempre insatisfeitas, querem mais, querem o extraordinário, querem o milagre, a glória. E Deus diz: não, contente-se com a minha graça. Deus diz para Moisés: basta. Não me fale mais nisso. A mesma palavra, Neiva, que quando Paulo está reclamando do espinho na carne, 3 vezes Deus diz a ele: a minha graça te basta. Eu não vou te curar. Eu não vou te curar. Não vou atender a sua oração. Ou quando Deus diz para Moisés, também em Êxodo 33, quando aperta demais o calo, muito difícil, Sandra: Senhor, tende misericórdia. Ele responde assim: Roberto, eu vou ter misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Lá na minha terra eu diria que é até mal educada essa resposta. Eu vou ter misericórdia de quem eu quiser, não de quem você está mandando que eu tenho que ter. Isso é um Deus acima de tudo. Deus acima de tudo. Ele está no controle, não nós. Deus está no controle, não nós. Verso 2 do Salmo 131. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança em paz, tranquila, desmamada, se aquieta nos braços da sua mãe, como essa criança é a minha alma para contigo, ó Deus. Ou seja, no Senhor eu estou descansado. Tendo o Senhor como soberano, me basta, porque eu estou em boas mãos. Eu sei que Deus no controle, eu não preciso de mais nada. Eu confio no Senhor. Eu espero no Senhor, assim como Israel espera no Senhor. Verso 3, espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Confia nele, espera nele, ainda que tudo pareça perdido. Espera no Senhor. Abra comigo, João, capítulo 1. Outro grande exemplo de João Batista que vocês conhecem. João, capítulo 1. O que é um Deus acima de tudo? João, capítulo 1, no Evangelho, eu vou ler para você, começando pelo 19. Este foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Lembra quando Moisés desce do monte, está resplandecendo a glória de Deus? Vai: oh Moisés, esse é o cara. Mas não sou. Esse homem faz milagre, eu não faço. Esse homem é poderoso, eu não sou poderoso. Deus faz milagre, Deus é glorioso, Deus é poderoso, eu não. Então perguntam a João: tu és o Cristo? Eu não sou o Cristo. 21. Então lhe perguntaram: quem és tu então? És tu Elias? Ele disse: não sou. És um profeta? Não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, e perguntaram-lhe, então, por que batizas se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Um Deus acima de tudo, e nós na condição de servos, prostrados, e glorificamos apenas a Deus.
João reconhece a autoridade de Jesus. Deus acima de tudo. Eu vou terminar. Eu poderia passar muito mais tempo aqui, mas não é o caso. Abra comigo um último texto. 2 Reis, capítulo 6. Segundo Reis, capítulo 6. Um contexto de guerra, irmãos. E nós estamos vivendo no Brasil várias guerras, se não é com espadas, escudos e cacetetes, armas de fogo. Nós estamos vivendo guerra política, guerra de vários temas que uma sociedade tão ampla e diversa como a nossa tem travado. E nós que somos crentes, 94% da nação se representa como cristã. Qual deve ser a nossa postura de uma nação que reconhece a Deus acima de tudo? Quais as armas que nós devemos usar como igreja, como cristãos? Preste bastante atenção, como um crente que reconhece um Deus acima de tudo, como que ele age. Olha só, 2 Reis, capítulo 6, eu vou ler para você do verso 8 em diante. O rei da Síria fez guerra a Israel. E em conselho com seus oficiais disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou não uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou eles os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Aqui é o seguinte, né? Ele marcou 2 vezes ali uma batalha para pegar o povo de Israel. O profeta Eliseu fica sabendo, vai e avisa o rei de Israel, fala: não passe em tal e tal lugar, porque lá está o exército sírio. Não vai. E o povo não ia. De repente, depois da segunda batalha, que não aconteceu porque o povo sabia onde estava o exército e fugiu, aí o rei da Síria acha que tem desculpa a expressão, que tem um cagueta entre eles. Essa é a pergunta que ele faz. Pera lá, quem está levando informação privilegiada? Porque 2 batalhas, nenhuma aconteceu, estão sabendo onde a gente vai armar ali a batalha? Verso 12, respondeu um dos seus servos: ninguém, rei, não tem traíra aqui. Ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber o rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ou seja, lá quando você está dormindo, rei, você pensa qual vai ser a estratégia de guerra, o profeta já sabe, Deus fala com ele. Então o rei da Síria diz, verso 13: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Olha, esse profeta está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros fortes, tropas. Chegaram de noite, cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo, o auxiliar de Eliseu, né, o secretário, levanta cedo. Quando ele olha, o que ele vê? A cena está aí, né? Tropas, cavalos, carros haviam cercado a cidade. Verso 15. Então o moço lhe disse: ai, meu senhor, estamos mortos, acabou. Não dá mais. O que nós vamos fazer? 16. Ele respondeu, Eliseu: profeta, que crê num Deus acima de tudo. Um Deus que nunca muda. Um Deus que começou boa obra. Um Deus que diz para você: olha, confie em mim. Eu só peço uma coisa de você, incondicional, ou seja, eu não abro mão. Seja fiel. Ou você está comigo ou você não está. Acredite, confie até o final. Mesmo quando as coisas ficarem muito difíceis. Confie, espera, aguarde. Porque eu sou o Senhor. Eu, como general, caminho à frente. A expressão hebraica Yeovat Sebaot, ou seja, um Deus guerreiro que caminha à frente. Confia nele. Né? O que fala um homem experiente e maduro na fé? Eliseu. A resposta está aí no verso 17. Orou Eliseu, aliás, 16. Respondeu Eliseu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Não, pera lá.
o rei, o profeta, não, pera lá. Você não entendeu ainda o que eu falei. Lá fora está coalhado de soldado, armados até os dentes, cavalos, gente experiente de guerra. Só estamos nós dois aqui. Ele falou, não, nós não estamos sozinhos aqui. Mas cadê o nosso exército? Calma. Calma. Quais são as armas, irmãos e irmãs, de uma nação crente que tem a Deus acima de tudo? É o que Eliseu vai fazer. Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse, Senhor, eu fico emocionado porque isso aqui é o que eu aprendi na minha infância. E é o que serve para o meu alimento espiritual e eu estou compartilhando com vocês. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhes abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. O que me mais encanta nessa passagem, Marcial, é que Eliseu não estava preocupado com o exército lá fora. Sabe com quem ele estava preocupado? Com o auxiliar dele que ele estava treinando. Ele estava preocupado com o auxiliar dele. Senhor, dá olhos espirituais para esse garoto, porque eu quero que ele venha também ser um grande homem nesse lugar. Cuida dele, Senhor. Permita que ele veja as coisas grandes que o Senhor tem para esse povo. Porque lá fora ele sabe que aquele exército já estava dominado. E Deus vai fazer exatamente isso, atendendo a oração de Eliseu. Permitindo, presbítero Denilson, que aquele garoto tivesse olhos espirituais para ver o que Deus havia de fazer naquele lugar, como de fato fez. Sabe o que acontece? Deus mandou por um sopro, cegou todos, e passaram então no meio deles, sem que eles percebessem, passaram Eliseu e o seu moço, saíram sãos e salvos. Um Deus acima de tudo, irmãos e irmãs, é um Deus que está no controle. Ainda que o ímpio se levante com armas até os dentes, a nossa guerra será vencida com uma única arma. Já ouvimos aqui, a oração. Amém? A oração. A oração. Por isso, quando Moisés desce daquele monte, ele não tem dúvida. Ele não tem dúvida. O que eu vi lá em cima, não. Eu não preciso de prova mais nenhuma. Não vou mudar as armas, não vou fazer nada, porque aquilo que eu vi lá, não. Nada é superior àquilo. Esse é o Deus que eu creio. Portanto, eu estou muito feliz, muito satisfeito, muito contente em ter esse Deus acima de tudo. Nada mais é importante, porque em qualquer situação Ele será o nosso Deus. Como nós vimos pela manhã, Ele será a nossa bandeira. Que Deus assim, irmãos e irmãs, nos abençoe em nome de Jesus.